Ronaldão, nada mais justo do que você começar os trabalhos aqui no debate. Uma vitória que a maioria não acreditava e o Corinthians se superou. Eu não acreditava. Aqui. Ninguém acreditou no Corinthians aqui, mas isso é legal. Isso é Corinthians. E na Rádio Bandeirantes também, só eu e o Ulisses acreditamos. Falou, não, Não, o Chico falou que era 1-0 pro Corinthians. O Chico falou que ele estava com remédio aí tudo. Pode ser. O Chico falou que ele estava sem voz. Tava sem voz. Foi o que saiu. Agora, o que o Palilo fez e o Ramon Dias? O que vocês fizeram com a equipe do... Até o Bidu. Bidu, abre o olho, filho. Ó, abre o olho e sai pra galera. Fechou o olho. Era pra ter feito aquele golaço. Agora, o Corinthians, sua torcida, 114 anos de história e de luta. Que festa linda, menina. Você não tava por que aconteceu? Ah, eu tava no interior, mas eu acompanhei pela TV. Ah, eu tenho certeza que você comprou com seu controle remoto. E eu diria o seguinte, o Corinthians agora ninguém segura. Eu falei que setembro seria diferente para o Corinthians. E agora entra essa data FIFA para arrebentar a nossa sequência de vitória. A sequência de vitória. Data FIFA desgramada. Mas você tinha vencido o Juventude na Copa do Brasil. O Juventude é o seguinte, nós vamos fazer a lição de casa. Tem time que perde em casa e perde fora, né? Mas não vamos falar sobre isso. Mas agora é a hora do Corinthians repetir isso aí dentro de casa. E é o que vai acontecer, menino. Hat-trick ou pitcher? Eu tô muito feliz. Corinthians é isso, o Corinthians é alma, é paixão. Amor do meu Corinthians! Chico Garcia. Pois não. Não pode. Aproveita o momento, que não é sempre que você tem essa onda positiva. Agora, Chico, o Flamengo realmente é um time muito forte, tá em várias frentes, assim como o Corinthians também continua em todas as competições. O quê? O Flamengo também está em todas, só que é Libertadores. Sim, como o Corinthians. Tudo também, hein? Todo mundo. E o Corinthians conseguiu se impor em casa, não sofreu quando levou o gol de empate, o pênalti marcado pelo Pedro, não é? Então, o Corinthians mostrou força e mostrou que vai lutar até o final. O Corinthians sempre foi o protagonista do jogo, com exceção dos últimos minutos ali, em que aí teve a confusão, o Flamengo, obviamente, pela qualidade, foi buscar o empate, e o Corinthians estava com 2 a menos e o Flamengo com 1 a menos. Mas, desde o começo, o Corinthians surpreendeu o Flamengo por isso. O Flamengo, mesmo com um time interessante do meio para frente, ainda com muitas dificuldades, muitas restrições. O Bruno Henrique não é mais o mesmo jogador. E me chamou a atenção que a equipe do Ramon, a gente até discutiu aqui semana passada, às vezes ele usava a linha de 4, às vezes 3 zagueiros. Para mim, o sistema de 3 zagueiros sempre foi o melhor, até pela presença do Alex Santana logo que ele chegou. Quando ele saiu, ele não conseguiu uma reposição imediata. O Rian estava errando muitos passes, o Ranieri parou de jogar, e agora o Martínez que chega, hein? Gosta de chegar, mas ontem acho que o jogo pedia isso. Tem um limite, né? Mas ontem o jogo pedia isso. O Martínez e o Charles conseguiram ocupar ali o setor e o Flamengo não entrava. Tanto que o Flamengo faz o gol num erro individual do Corinthians, né? No pênalti cometido pelo Martínez. O Hugo tinha feito uma defesa. E aí eu estava até comentando o jogo na Band News FM e falei o seguinte: se o Corinthians não sentir esse gol, se ele entender que ele está bem no jogo, porque ele já tinha feito 1 a 0, ele pode buscar a vitória ainda. E foi o que aconteceu no segundo tempo, no passe maravilhoso do Garro. E me chamou a atenção também, Rê, o Yuri Alberto... Não, o Yuri Alberto... chamou a atenção o juiz? Tentando meter a mão. Ramon não passou por ele, não passou por ele. Esse cara tá de brincadeira, capitando o jogo do Cruz da Arena, velho. Você não vai falar? Vou falar, calma. O Yuri Alberto, como está jogando bem fora da área. Quando cai para ele resolver, ele tem tido dificuldades. Agora ele tem ajudado o time jogando fora da área. O que foi, Denilson? Cara do Ulisses. Pô, se ele não faz aquela falta ontem lá... Se ele não faz aquele bololô louco lá, o juiz ia dar até 70 minutos. Ele tá tendo problema. Na verdade, vamos lembrar que ele nem seria titular, mas uma infelicidade. Isso. Exatamente no começo do jogo. O Hector sente uma lesão, já tem que ser substituído pelo Yuri, que entra no jogo e entra numa fria, né? Porque ele não estava nem preparado naquele momento ali para esse... Como é que ele machucou? Você viu? Ele estava lá no estádio... Não, foi uma lesão muscular, uma lesão muscular. Ele não jogava desde maio. E aí joga 45 minutos e vai de titular. Aliás, tem sido o pesadelo não só do Corinthians, mas da maioria das equipes da Série A, a questão da lesão muscular. Muitos jogadores fora por isso, muitos jogadores desgastados. Michael chegou da Arábia, segundo jogo, pá, estourou. Mas na bola no pé, né? O menino nem com a bola no pé tava, o Hector Fernandes nem sozinho, né? Hernandes. Isso deve ter sido treinamento, viu? Deve ter sido carga de treino durante a semana. Mas você pode. Agora, Ulisses, e valeu a pena pagar a multa do Hugo, hein? Porque é um jogador que, além das defesas, que ontem até nem precisou tanto da participação dele, mas mais do que tudo, a liderança, o comprometimento e o quanto ele se sente já ambientado no Corinthians. É verdade, e está se transformando a cada minuto que passa em ídolo.
O Corinthians ontem foi um time muito determinado. O José Martínez é um jogador de muita qualidade, chega forte, como o Pulgar também chega no Flamengo, né? E outros jogadores que mereciam um cartão que não foram dados pelo árbitro do jogo. Acho que isso foi um peso no jogo. Mas, taticamente, o Corinthians muito bem distribuído. O sistema de 3 zagueiros funciona muito bem. Tem funcionado na equipe do Corinthians, né? Bruno Henrique não conseguia jogar porque não tinha tanto espaço para jogar. O Corinthians dava espaço no campo de defesa do Flamengo, mas quando passava a linha que divide o gramado, o Corinthians se fechava e conseguia envolver o time do Flamengo em contragolpes, com chances, enfim. Mas eu acho que esse é o Corinthians. Se esse Corinthians, que jogou contra o Flamengo, mantiver o nível de futebol, que o Corinthians dominou praticamente o jogo todo, né? Nos momentos finais do jogo, o Corinthians perdeu um pouco essa questão, porque se fechou para garantir o resultado. Então, se o Corinthians se mantiver assim, jogando esse futebol, com essa garra, com essa vontade, não cai. Agora, Capelanes, vinha de uma sequência muito ruim, não é? O Corinthians demorou muito tempo para conseguir 3 pontos, uma vitória, e justamente aconteceu contra uma das equipes mais fortes do campeonato e no momento que para a maioria era até inesperado. Sem dúvida alguma, tá todo mundo aqui elogiando o Corinthians porque tem que elogiar mesmo. Os caras fizeram ontem, o resumo do jogo é o seguinte. Boa, Negrão, é isso aí. Pelo amor de Deus. Certinho, Negrão, certinho. Só depois, eu quero nem falar sobre isso aí. Agora, atenção na minha sublinhada. Ontem, o Corinthians entrou para jogar uma final de Copa Libertadores da América. E o Flamengo uma rodada de Taça Guanabara. A verdade foi essa. Uma rodada comum de Campeonato Carioca contra um time que estava com a faca nos dentes para jogar uma decisão de Libertadores. O trabalho do Tite, sem tirar os méritos perfeitos do Corinthians. O Corinthians ontem amassou o Flamengo. Amassou Os o Flamengo. acréscimos olímpicos que teve ontem, você não vai falar? Não vou falar sobre isso aí porque tinha que ter dado 9 minutos mesmo. Eu não tô pronto para isso, é 20 minutos de jogo. O trabalho do Tite no Flamengo é um trabalho, é uma catástrofe. É um dos piores trabalhos que eu vi recentemente no Corinthians. Você vai defender o Tite porque ele é gaúcho, que ele é meu amigo, que é isso. Claro. O time do Flamengo não tem nada, não tem transição, é só lançamento. Os jogadores têm qualidade, mas é um catado no campo de jogo. Ontem o Corinthians amassou e posso falar, 2 ficou barato pro Flamengo. Mas quando termina o jogo e o Flamengo que tem uma gama de jogadores acima da média, ele tem que colocar o Matheus Gonçalves em campo, significa, para quem olha o panorama de ontem especificamente, o quanto o Flamengo estava sem jogadores importantes. Problemas, o que normalmente no Flamengo é trocar 6 por meia dúzia, não aconteceu. E o elenco do Corinthians é uma seleção, né, Chico? É uma seleção, Corinthians, é verdade, realmente. Ô, tadinho do Flamengo. Olha só. O Corinthians, a seleção. não é esse ponto, não é esse ponto. Pulgar, Pedro, Gerson, Mas o Corinthians jogou bem, gente. Não é esse ponto. Parece que é o Flamengo que perdeu, não foi o Corinthians que ganhou. O Corinthians que ganhou, eu falei aqui. então, O trabalho do Tite você tem que reconhecer. Não é porque, meu amigo, não. O trabalho do Tite é horrível no Flamengo. Eu quero seguir essa conversa aqui no Jogo Aberto, mas eu quero saber, curiosa, como você avaliou não tá com essa moral derrota hoje, do não. Flamengo e esta vitória. À vontade aí, Sgar. Vamos ver. Não, deixei meus amiguinhos falarem um pouquinho aqui, já começa a gritaria aqui do Lice. Quando fala de Corinthians, a galera fica meio louca. O Chico, falar de Corinthians. Deixa eu falar pra você, não tô eu não dei um triste. grito aqui, eu tô de boa. Eu sei, você é demais, eu te amo. O que eu tenho pra falar é o seguinte, eu falei sexta-feira, nessa marcha aqui, o nosso foco é Libertadores. Eu falei sexta-feira, Não Copa do Brasil. Também. Brasileiro, ok. Eu falei na sexta, Rê, que o Corinthians tinha que levar esse jogo como o jogo da vida. Vai ser um oitavão pra você. O Corinthians não tem que levar jogo contra a Juventude como jogo da vida. Jogo contra a Fortaleza como jogo da vida. Mas vale 3 pontos igual, irmão. Eu tô falando da Sul-Americana e da Copa do Brasil, presta atenção. O Corinthians tem que levar as 13 finais que tem de brasileiro como jogos da vida. Tem que ser isso, cara. O Corinthians porque a gente vê uma vitória Mas a importantíssima. primeira levou como uma final. Isso foi dito lá em Caxias e eles falaram, O Corinthians foi vai final, ser irmão. uma final no domingo. E foi. O Corinthians já pitou. Exatamente. Mas tem que ser, Rê. Um jogo importante contra o Flamengo, que é um time que, apesar de que eu também acho o trabalho do Tite fraquíssimo O no Flamengo. urubu aqui tá meio que me atrapalhando. Esse urubu aqui. Mas o trabalho do Tite, na minha opinião, é fraquíssimo. Ele tem o melhor elenco do Flamengo nos últimos anos, melhor do que o elenco de 2019. O elenco é melhor e ele não consegue... É melhor. O elenco do Flamengo é melhor, pega as peças no papel e não consegue produzir 1/3 do que aquele Flamengo jogava. 1/3. O Flamengo ganha jogos, que é importante, claro, de 1-0, enfim, só que não convence ninguém. Até o torcedor do Flamengo vai ver a coletiva do Tite, então, meu Deus do céu, não entendeu o que é Flamengo. Porque na coletiva um papinho assim da Taça Guanabara. Não dá, cara, não dá. Eu não aguento. Mas sobre o Corinthians, pra mim é isso. São 13 finais do Corinthians. 13 finais. O jogo de ontem foi encarado dessa forma. Torcida, time, tem que ser assim. Everton Guimarães, apareça, floresça,
você que venceu duplamente no final de semana. O Cruzeiro bateu o Atlético Goianiense e o Galo, uma virada heróica contra o Grêmio. Deixou o aniversário do Chico Garcia sem graça, mas o Galo levou a melhor. Agora, o Corinthians também surpreendeu, hein? Boa tarde. Falou que não tinha chance nenhuma ali. Falou que não tinha chance nenhuma. Esse não vai na balada há uns 30 anos. Buenas, muchacha. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, ô Chico. Eu, em primeiro lugar, preciso pedir desculpa pro Chico, porque foi uma virada com requintes de crueldade. Desculpa. E falar com o soberbo e o soberbinho aí, que as declarações da semana passada já estão nas mãos do Milito, para o uso no dia 12, na pré-eleição, né? Porque o soberbo e o soberbinha disseram que o São Paulo vai passar o carro em cima do Galo aqui no jogo de volta. Isso é certo, irmão. Mas vamos ao que interessa, ao assunto em destaque no programa. E é bom a gente falar, porque é o seguinte... para, que agora eu tô falando, dá uma segurada aí. Nossa, já é difícil para mim, que eu tô longe. Vocês ainda borrifam aí. Presta atenção aqui. A vitória do Corinthians foi gigantesca. Gigantesca, porque convenhamos, esse mesmo Flamengo aí quebrado, veio aqui, por exemplo, meteu 4 no Atlético aqui, sem treininho de luxo aqui contra o Atlético, tá? E o Atlético é muito mais time que o Corinthians. Só que aí ontem, a gente entendeu muito bem o que é uma coisa que eu cobro muito. Aliás, algumas das que eu cobro muito. Se o futebol fosse só formatação tática, os jogos ficariam muito empatados, né? Porque os treinadores evoluíram, os treinadores sabem trabalhar a formatação tática. Tem muito jogador hoje que se interessa pelo assunto e se doa em virtude disso e tal. Mas futebol não é só isso. Tem algumas coisas que eu sempre digo que são imponderáveis e intangíveis. Competitividade, time aguerrido. Um time com nível de concentração lá em cima e, em quarto plano, vontade. O Flamengo entrou, treininho de luxo, né? Todo frescão, panda, pálido em campo, e o Corinthians querer final de Copa do Mundo, ou final de Mundial. Então isso fez a diferença, porque bola por bola, elenco por elenco, trabalho por trabalho, o Tite é mais treinador que o Ramon Dias, o Flamengo tem mais elenco, o Flamengo tem mais conjunto, o Flamengo tem mais tudo. Mas isso que eu disse aqui, o Flamengo não teve. Vontade, não competiu, não foi aguerrido, nível de concentração dos caras, parece que estava lá na Gávea, sabe? Lá no Ninho do Urubu. Então, por isso o Corinthians tirou proveito e venceu o jogo. Quem viu o jogo ontem notou muito bem o que é um time aguerrido e com vontade, diferentemente do Flamengo, que só foi treinar em São Paulo e se deu mal. Everton, quero continuar falando desse desempenho do Corinthians, 3 pontos na conta e diante de um Flamengo, que é sempre uma das equipes mais respeitadas do nosso futebol.